E o Corinthians completou 3 meses de salários atrasados. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto os riscos que o Timão corre a partir dessa dívida e como pretende resolver esse problema ainda nessa semana. Quero te falar também a respeito de um volante que está brilhando no futebol brasileiro e foi dispensado pelo São Paulo por ser muito baixo, sobre uma alternativa que o Santos encontrou de um contrato de patrocínio que vai dar uma bela ajuda e, por falar em ajuda, a CBF decidiu abrir seus cofres. Mas será que ela vai ajudar de fato os clubes brasileiros? Quanto cada um vai faturar? Te conto nesse vídeo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações que eu acabei de pedir para vocês, queria lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola e passar a ter uma série de vantagens exclusivas. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você clicar e conhecer cada uma das possibilidades. Queria destacar também a possibilidade de você virar membro do canal e automaticamente participar do bolão do canal do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do time do coração. Clica aqui embaixo, confere todas as possibilidades, tenho certeza que você vai curtir. Bom, quero começar o vídeo de hoje falando sobre mais um contrato de patrocínio fechado pelo Santos. É o 8º somente para o time profissional. Esse contrato é com o Oceano B2B, vai ficar na barra frontal da camisa e vai render ao Peixe 2 milhões de reais. O contrato termina em janeiro do ano que vem. 2 milhões dividido por 7, que a gente chega a um valor de mais ou menos 300 mil reais por mês. É isso que o Santos vai faturar com esse novo acordo de patrocínio pro uniforme. Com uma observação importante, o Peixe conseguiu convencer essa parceira a pagar 800 mil reais à vista, agora no fim desse mês, e esses 800 mil reais vão ser extremamente importantes para pagar uma série de contas abertas. Essa empresa ainda vai pagar mais 200 mil reais no próximo mês, totalizando 50% do contrato nos 2 primeiros meses, uma forma que o Santos encontrou de ajudar o fluxo de caixa, graças também a essa parceira. Vale a lembrança também de que o Santos, além das 8 propriedades vendidas para o departamento de futebol profissional, tem mais 3 patrocínios para o futebol feminino e 4 patrocinadores para as categorias de base. Cheguei a gravar um vídeo no último sábado contando quanto cada clube fatura com patrocínios e publicidades. O Santos aparece na 6ª colocação, à frente, por exemplo, do São Paulo. Vou deixar o link para que você possa acessar. O valor do Peixe de 23 milhões de reais por temporada. Que o Léo Senna é o novo reforço do Atlético Mineiro, certamente você já sabe. A informação que eu quero te trazer com exclusividade é que o volante, que custou 4 milhões e 400 mil reais para o Galo, chegou a jogar nas categorias de base do São Paulo. E mais, foi dispensado porque era considerado muito baixo na oportunidade. O Geraldo, que era o gerente das categorias de base do Tricolor, durante muito tempo pregou essa ideia de que o São Paulo precisava revelar jogadores fortes e altos. O Léo Senna hoje tem 1,75, na oportunidade, enquanto ainda defendia o Sub-15, era bem mais baixo do que os outros e acabou por isso, recebendo o cartão vermelho, precisou procurar outro clube. Cheguei a conversar com pessoas próximas do Léo Senna e elas me contaram que o jogador chegou a pensar na possibilidade de parar, de largar por completo o futebol. Essa dispensa fez tão mal que o Léo Senna, por um determinado período, abandonou o futebol, não queria mais saber de jogar bola. Isso só mudou depois de ele passar num teste que o levou para o Diadema. Do Diadema ainda ele esteve no Rio Claro até chegar para as categorias de base, já para a reta final das categorias de base no Goiás em 2015. Jogador de 24 anos de idade, que tem muito talento, ele foi considerado pelo Ney Franco, com quem ele trabalhou no próprio Goiás, como um jogador com muita qualidade e um estilo de jogo parecido ao do Casemiro. O Atlético Mineiro gastou esses 4 milhões e 400 mil e passou a ter 70% dos direitos econômicos do atleta. O salário do Léo Senna no Atlético Mineiro vai ser de 220 mil reais por mês e o Atlético só não gastou mais para contratá-lo porque ele estava a 6 meses do fim do contrato. Para ser mais preciso, ele estava a 7 meses. Passasse mais um mês e o Atlético já poderia assinar um pré-contrato com o Léo Senna para ter o jogador de graça a partir do ano que vem. O Jorge Sampaoli, o novo técnico do Atlético, pediu que a contratação fosse feita para agora, porque entende que ele vai ser bastante importante ao longo do Campeonato Brasileiro. Bora explicar para você um pouco melhor como é que vai funcionar a ajuda que a CBF anunciou nessa segunda-feira, que vai dar aos clubes da primeira e da segunda divisão.
são 100 milhões de reais para serem distribuídos entre os clubes da primeira divisão e mais 15 milhões para os clubes da segunda divisão. Esses 100 milhões fazem parte de uma linha de crédito que a CBF disponibilizou para os clubes da Série A com juros zero. É bem verdade que, como garantia, a CBF vai ter os valores a receber dos clubes relacionados aos direitos de transmissão. Ou seja, quem não devolver essa grana vai ter esse dinheiro descontado de verbas relacionadas à cota de televisão do Campeonato Brasileiro desse ano. De qualquer maneira, foi uma boa notícia. Ouvi de alguns dirigentes de clubes importantes da primeira divisão que essa grana vai ajudar. Só que esses 100 milhões de reais não são tanto quanto parece, até porque eles precisam ser divididos entre 20 clubes da primeira divisão. Seriam 20 na teoria, na prática serão 18, isso porque Curitiba e Red Bull Bragantino ainda não fecharam um acordo com a Globo relacionado ao direito de transmissão dessa temporada. Então 100 milhões de reais dividido por 18, isso equivale a 5 milhões e meio de reais para cada clube. E posso te assegurar que todos, incluindo Flamengo e Palmeiras, vão recorrer a essa linha de crédito para ter essa antecipação de 5 milhões e meio de reais. Mesmo os clubes mais ricos do futebol brasileiro vivem com dificuldade nesse momento por conta da total falta de receitas. Perdeu-se com bilheteria, com sócio torcedor, teve também uma queda grande com as cotas de televisão dos estaduais, também do Campeonato Brasileiro, tem problemas com TV fechada para os clubes que fecharam, que assinaram com a Turner, enfim, um caos total em decorrência da pandemia do coronavírus e todo mundo vai utilizar esses 5 milhões e meio de reais. O Santos, por exemplo, pretende pegar essa grana e quitar todas as dívidas que tem com direitos de imagem dos seus atletas. Já para Fortaleza e Ceará, por exemplo, esse dinheiro representa mais do que um mês de folha salarial. Então vai dar uma bela ajuda, embora não seja uma contribuição do nível de uma entidade como a CBF, que registrou na temporada passada 970 milhões de reais de receita e um lucro, um superávit de 190 milhões de reais. Dava para a CBF abrir um pouquinho mais os cofres, mas de qualquer maneira já foi bem avaliada a decisão da CBF, melhor isso do que nada. Quero terminar o vídeo te contando sobre a situação dramática do Corinthians, que completou nos últimos dias 3 meses de salários e direitos de imagem atrasados. Isso é extremamente preocupante, porque a partir do momento em que o clube passa a dever mais do que 3 meses, o jogador desse time pode recorrer à justiça para pedir o rompimento do contrato de forma unilateral. E aí o Corinthians perderia, por exemplo, qualquer atleta que fosse à justiça. É líquido certo que esse atleta teria vitória nos tribunais. Corinthians promete resolver essa questão ainda nessa semana. A convicção de que vai conseguir vem da venda do Pedrinho, venda que já foi fechada há bastante tempo. O Benfica vai começar a pagar somente a partir do mês que vem, mas o Corinthians conseguiu uma antecipação de 100% das receitas junto a um banco no exterior. Esse banco está localizado em Luxemburgo e é óbvio que por conta da antecipação de um pagamento que seria feito em 4 anos, o Corinthians vai ter um belo desconto em cima dos 20 milhões de euros. Serão 20 milhões de euros menos os descontos porque o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho e teria direito a 6 milhões de euros, decidiu abrir mão dessa grana de forma temporária, vai fazer um empréstimo para o Corinthians para que o Corinthians consiga resolver os seus problemas com o fluxo de caixa. Então, se essa grana de fato cair nessa semana, faltavam detalhes burocráticos, o Corinthians soluciona os 3 meses de salário atrasado, os 3 meses de direitos de imagem e começa a respirar um pouco mais. Os jogadores estão bem incomodados com esses seguidos atrasos, mas o presidente André Sanches tem garantido que vai colocar a casa em ordem a partir do momento em que a grana do Pedrinho cair. O Corinthians, além de não pagar seus atletas, também não tem conseguido cumprir algumas obrigações ligadas à FIFA. Contei na semana passada que a ideia do Timão era pagar o Montevideo Wanderers uma dívida de mais ou menos 700 mil euros na semana passada por conta de um processo que o clube uruguaio já moveu na FIFA contra o Corinthians por conta da venda do Bruno Mendes. Zagueiro comprado no ano passado em 4 parcelas, o Corinthians conseguiu pagar a primeira parcela, a segunda e a terceira já venceram e o Corinthians não pagou. A segunda venceu em julho do ano passado, a terceira em dezembro. O Montevideo Wanderers foi à FIFA, que deu um prazo para que o Corinthians pague até o mês de julho, sob o risco de uma punição não revelada. O Corinthians garantia que faria esse depósito na semana passada, como a grana do Pedrinho não caiu, esse depósito foi adiado para essa semana, tudo condicionado a essa questão relacionada ao Pedrinho. Os 5 milhões e meio de reais da CBF certamente também vão ajudar nesse processo todo. O Corinthians que ainda espera para os próximos dias a venda do atacante André Luiz, que tem feito sucesso na Coreia do Sul. Quem acompanha o canal do Nicola há mais tempo vai se lembrar que eu contei para você do sucesso que o jogador faz na Coreia e da possibilidade real de negociação. Só para arrematar, queria te contar que essa informação dos 3 meses de salários atrasados no Corinthians foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Vessone.
ele apurou que o Corinthians não conseguiu fazer o pagamento de 5 de abril, referente ao mês de março. O Corinthians também não pagou em 5 de maio, o equivalente a 50% das férias. Os outros 50% vão ser pagos no fim do ano, isso já estava combinado com os atletas. Além do vencimento de agora, no dia 5 de junho, o Corinthians também não conseguiu pagar referente ao mês de maio. Levando em consideração que a folha salarial do Corinthians é de 12 milhões de reais, a gente está falando de algo na casa dos 30 milhões de reais. 12 milhões do mês de março, 12 milhões do mês de maio e mais 6 milhões de férias do mês de abril. 30 milhões de reais pendentes entre o Corinthians e seu atual elenco. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido, deixem um like e se inscrevam no canal do Nicola. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, tem sempre live aqui no canal do Nicola às 8 horas da noite com convidados diferentes. E para completar, se você já é inscrito, vire membro do canal do Nicola, escolha uma das várias vantagens que a gente oferece para você, tem um link aqui na descrição desse vídeo, e você vai poder passar, a partir daí, a participar do bolão, que vai dar ao vencedor do bolão do Nicola uma camisa oficial do seu time do coração. A gente se vê de noite. Tchau, tchau!